Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo aí mais uma pauta, mais um comentário bíblico, cultural, hebraico, grego, sobre a palavra de Deus. Este é mais um canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, a palavra dita em seu momento certo. Quero cumprimentar a todos com o Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema, paz e prosperidade para vocês aí na sua casa que vê este vídeo lindo e maravilhoso sobre conhecimento e graça. Este é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. Se inscreve, curte sobre este canal, manda comentários seus sobre este canal e compartilhe também com os grupos no Zap, grupos de igreja, grupos de amigos, grupos de vigília, porque este comentário vai dar o que falar. Esta pauta vai dar o que falar. Hoje, dia 29 de abril, teremos agora uma bela de uma pauta de uma paraxá terrível, cujo tema vai dar o que falar. Vamos lá? Vamos lá fazer esta questão de comentário bíblico sobre a vida de Paulo? A pergunta é: Paulo era o seu verdadeiro nome? Qual era o verdadeiro nome dele? Era Saulo, Paulo, ou Paulus, ou Sheilon, ou Shaul? Qual era o verdadeiro nome deste homem? Conhecido como o verdadeiro nome do apóstolo gentil. Qual era o nome desse verdadeiro apóstolo do gentil? Vamos analisar esta pauta? Vamos fazer uma paraxá, uma porção desta palavra? Entender o porquê e qual era o verdadeiro nome dele? Vamos ver. Então, vamos começar. Sempre temos aí uma base, sempre temos aí um fundamento dentro da palavra de Deus. A gente nunca utiliza coisas sem fundamentais, mas sim coisas fundamentais baseadas ao texto e o contexto da história bíblica, também baseada em culturas, tanto românica, judaica, samaritana, gentil e assim sucessivamente. Vamos lá? Primeiro a gente temos que entender que esta história está baseada em Atos 9 e versículo 15. Isso mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 15. Então vamos lá, meus amados companheiros de Cristo Jesus. Primeiro ponto de vista que devemos observar sobre a vida deste homem chamado Paulo, ou conhecido como Saulo. Ao conhecer que Paulo conhece como um apóstolo dos gentios, isto é por conta da sua chamada especial para pregar aos gentios. Atos 9, verso 15. Atos capítulo 9 e versículo 15. Segundo ponto de vista, devemos ver, mas qual realmente é o seu nome, pois, ora, ele era chamado de Saulo, baseado em livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. E lá vai dar muitas evidências que ele era chamado de Saulo. Você vai ver muitos textos falando dele como Saulo. Atos 7, 58, Atos 9, verso 1 e 8, Atos 17, verso 19, Atos 22, verso 24, Atos 24 e verso 26, e Atos 12 e verso 25, e Atos 13, verso 1, e Atos 1, 2 e 7. Ora, é chamado de Paulo. Outra vez, a gente entendemos que primeira enquete, entendemos que ele era muitas vezes chamado de Saulo, Saulo de Tarso. Agora, outra vez, ele é muito chamado pela questão de Paulo, baseado em Atos 13, versículo 13, Atos 13, versículo 16, Atos 14, verso 9, Atos 14, verso 11 e 12, Atos 14, verso 15 e 15, verso 2. Então vocês vão ver várias vezes um homem chamado Saulo, a partir desse momento chamando de Paulo.
Na verdade, o nome dele foi mudado? Na verdade, teve um outro nome? Paulo tinha um outro nome? Qual era o nome dele? Saulo, Sheilon, Saul ou Paulo? Qual seria o verdadeiro nome do apóstolo Paulo? Ao terceiro ponto de vista, vejamos que não obstante até onde sabemos que parece que o seu nome era hebreu, Saul, pois Saulo é uma forma abreviada no grego e a forma no hebraico é chamado de Saul ou Sheilo, ou conhecido como Shaul, Shaul no hebraico. Observando nesse terceiro ponto de vista, em primeiro lugar, devemos observar que Paulo era segurantemente filho de uma judia, pois para ser filho de uma judia, tinha que, antes de tudo, ser filho de uma judia. Portanto, sendo assim, ele era descendente dos judeus e, por consequência, ou conseguinte, um judeu hebreu, como de forma alternada. Ele se identificava como judeu. Olha só. Aí vem aquela pergunta que não me deixa calar. Ele se identificava como judeu, como está em Filipenses capítulo 3 e versículo 5. Ele se identificava como sangue com DNA judeu. Mas é interessante, ele tinha o DNA de judeu, mas nasceu em uma cidade chamada Tarso. Mas vamos observar mais um pouquinho. Mas ao outro lado, ele era conhecido como um cidadão romano, da cidade de Tarso, conhecida como cidade de Cilícia. Olha só que coisa linda! Então sabemos que Paulo, ele nasceu numa cidade de Tarso, numa cidade chamada Cilícia. Uma cidade chamada Cilícia. Agora, o terceiro ponto de observar, a sua cidadania romana por seu pai ser romano, por nascimento, ter conquistado e comprado o seu direito como cidadão romano. Olha só que coisa interessante. E a sua mãe judia, então, era judia, mas Paulo tornou-se um cidadão romano. Então, de DNA é judeu, de sangue, de nascimento, era judeu. Agora o quarto ponto de vista, mais de uma coisa temos certeza, que apóstolo dos gentios era um cidadão romano, baseado no livro de Atos 16, versículo 38 e 37 e 38. E também Atos 22 e 25 e 29, lá também tem essa evidência. Observando sobre o quarto ponto de vista, a oportunidade que ele faz uso do seu direito como romano, como cidadão romano, que demonstra em Atos 16, 37 e 38, a alusão usando um código que ele usou. Ele usando uma lei chamada Lexi Potassi. Isso mesmo, era uma lei que só quem sabia deste código era um cidadão romano. Então eles pegavam e dizia o seu direito. E não bastasse isso, na segunda observância, Atos 22, verso 25 e 11 e 12, também, que a gente observamos, ele lança a mão direita e confessa-se, ou ele utiliza o padrão romano, do Império Romano. Como que era utilizado isso na cultura românica, na cultura dos romanos? Ele colocou a mão direita e estendeu para cima e disse, Alex Potassil, e ele soltava o código romano para a sua defesa. Isso mesmo. Outra vez é que ele utiliza também Atos 25, 11 e 12, você vai ver que também ele pega e apela para a sua defesa, dizendo, eu apelo para César eu apelo.
E ele coloca a mão direita de novo no peito e ergue para cima e disse: eu apelo para César. Era um código românico, era um código da lei românica que era utilizado para pessoas que eram cidadão romano. Então ele não poderia ser açoitado sem uma sentença. Tinha que ter a sentença para depois ser açoitado, não como antigamente. Era açoitado, depois vinha a sentença. Agora vamos ver o quinto ponto de vista. Dentro desta história, na qualidade de cidadão romano, é conhecido como Paulo. Pequeno é o significado do nome dele. Sendo a questão Paulo significa pequeno. Mas observando ao quinto ponto de vista, mas afinal, qual era o seu nome? Na observação, como os judeus, eles atendiam por Saul, cuja forma embria, ou hebreu, mas como um cidadão romano que era chamado de Paulo. Ao sexto ponto de vista, o seu nome não foi mudado. Primeiro ponto de vista, o nome dele não foi mudado. Em Atos 13, verso 9, ele faz uso na sua viagem missionária e ele adota o nome de Paulo como uma estratégia. E dele, a missão era gentil aos reis e fazer a parte da obra de Deus. Então, às vezes, Paulo utilizava o seu nome como fosse um código para poder ter os seus privilégios exclusivos como cidadão romano. Agora vamos observar o sexto ponto de vista, que o nome de Paulo era utilizado como exclusividade, como cidadão romano. E o segundo ponto de vista, a observar o ponto sexto, o cidadão romano dava privilégio à sua proteção. Então, o nome de Paulo trazia proteção e privilégios. Agora, pois, de acordo com o costume romano, todos tinham que ter 3 nomes. Aí entra a questão, qual realmente era o nome de Paulo? Ou de Saulo, ou Saul, ou Sheilon. Qual era realmente o nome dele? Ao sétimo ponto de vista, qual era o nome dele? Na cultura romana, no costume romano, era dado 3 tipos de questão de nomes. Era dado 3 tipos de nome romano. Todo cidadão romano tinha que ter 3 tipos de nomes. Olha só que interessante na cultura romana. Então vamos lá. Primeiro tipo de nome na cultura românica, na cultura romana, era a preonome ou prenome, o nome próprio designado àquela pessoa. Segundo objetivo, segunda observação do nome, o nome indicava da linha da sua casa. Olha só. Terceiro, o nome era um gnome, sobrenome que definia a família, e o seu sobrenome, que figurava a última lugar. Olha só, o último lugar, figurava a um último lugar. Então, irmãos, devemos entender que a questão do nome de Paulo é um mistério. E sobre o ponto de vista, qual era realmente o nome deste homem? Era Saulo, Paulo, Sheilon, Shaul? Qual era o nome dele? Vamos para o oitavo ponto de vista. Como era feito isto? Por exemplo, ele tinha um sobrenome e um pronome. Era uma cultura judaica, tinha direito a 3 nomes em todo cidadão romano. Então vamos lá, por exemplo. Por exemplo, o procurador Félix, Atos 23, verso 24. Este era chamado, na realidade, Marcos Félix, conhecido também como também um outro nome, Antônios, conhecido como Antônios Félix, da família chamada Félix. Então, quando nós observamos, quando nós observamos
Aqui está mostrando que tem 3 identidades. Vamos ver outro lugar? O nome próprio se falava-se Júlio César, em linguagem Caio Júlio César. Então veja bem que existe aí 3 pronúncias, 3 nomes. Agora, o nono ponto de vista de Paulo tinha 3 nomes na cidadania romana. Então, tinha o nome conome, que era chamado como Paulus. Tinha o nome Paulo, de Tarso, sudeste da Ásia Menor, que era da cidade, da questão da cidade, onde ele nasceu. E também tem o precursor do nome, conhecido também como Sérgio Paulo. Por exemplo, serve para ilustrar essa nossa enquete. Então, o nome de Paulo, segundo dele, era sobrenome, conhecido como Sérgio Paulo. Será que é isso mesmo? Agora, a quarta observação. O gnome era Paulus. Pode ter sido escolhido por causa da sua associação com o seu nome. E o nome judaico seria Shaul, que em hebraico também traduzido para no grego como Saul, em rima com o grego, que quer dizer Paulo, o apóstolo da graça. Olha só que coisa linda. E ao 10º ponto de vista, Paulo provavelmente não era o primeiro nome dele, do apóstolo dos gentios. E os judeus clamam chamando Shaul, cuja a forma grega de Saulo. Então, meus amados irmãos, provavelmente o nome dele seria Shaul ou Shaul, o nome original deste homem. Mas observamos que tem várias questões na cultura românica e também na cultura judaica. Então, toma posse desta palavra, desse conhecimento e Shalom Aleikum, Aleikum Assalam.